Muito bem, nosso assunto de hoje é rinite alérgica. A gente sabe que os sintomas são bem recorrentes, muita gente reclamando, principalmente aí primavera. Nós vamos saber mais detalhes a respeito desse assunto, se a estação efetivamente interfere para quem tem rinite. Com o Dr. Eric Xavier, que volta aqui ao nosso podcast, ele que é médico otorrinolaringologista e está conosco para falar sobre esse assunto hoje. Bem, doutor, bem-vindo mais uma vez, que bom recebê-lo. Obrigado a oportunidade de a gente poder falar de um tema que agora vai ser bem, né, evidenciado pela questão climática, né, mudança de estação. Vamos começar aí logo mais aí a primavera, né? Então a gente vai trazer um pouquinho de informação sobre rinite alérgica. Bom, já respondeu então a um questionamento que eu tinha. O clima interfere? Sim, interfere bastante. Quando a gente fala de rinite, é legal a gente entender que a rinite, né, eu vou dar aqui uns dados que é interessante, que 1/3 da população brasileira sofre de rinite. É bastante gente. É bastante gente. Então nós estamos aqui com a entrevista aqui, então algum de nós três que estão dentro da sala tem rinite. Senão os três. Então, eu, o doutor e o William que está na técnica, né? Só para o pessoal entender. O William tem rinite ou não? E aí, William? Tem, né? Então os três. Porque quando o doutor chegou, eu disse, olha, eu não sei se é a maquiagem, se é o clima, o quê, mas eu tô toda congestionada. Pois então, é. Por aí. A gente às vezes acha que é um resfriado. Como é que se identifica isso, né? Pois também? Então, a rinite, ela é a questão aí dos sintomas, né? Que traz a gente o desconforto aí da questão do nariz, da garganta, dos olhos, até das orelhas, né? Que a gente vem com sintomas de coceira nasal, coceira ocular, né? O prurido, o nariz obstruído, vindo aí a secreção nasal, a rinorreia, a maioria das vezes de cor transparente, aí a alina, os espirros, aquela coceira na garganta que é extremamente desagradável, o olho vermelho, aquela coceira irritante no olho, principalmente no cantinho do olho que a gente fica bem nervoso. E tem pacientes também que reclamam aí de coceira até na orelha. Na orelha atrás, não sabe se é na canal, garganta, o que é. É um desconforto geral. E quando a gente pensa na questão rinite, a gente pensa nesse desconforto, né? Porque isso faz com que você durma mal, né? O teu dia seja irritante, desagradável, com dificuldade de concentração. Imagine, né? Vamos falar especificamente do teu caso, você como jornalista. Imagine você espirrando, tossindo, nariz trancado, a voz anasalada. Como é que você vai fazer uma apresentação de um programa, até fazer uma entrevista com alguém? Então, isso a gente tem que levar em consideração o quanto atrapalha o teu dia a dia para que a gente possa trazer para você algum benefício, né? É perda de qualidade de vida, sem dúvida. Sim, né? E isso a gente tem que pensar no dia a dia. Hoje em dia, a gente pensa em qualidade de vida, né? É isso que a gente tem que pensar. Então, muitas vezes, o que a rinite vai trazer a gente aqui, né? Além desses sintomas, atrapalhar o teu dia de produção, a gente tem que pensar o que ele vai trazer de problema, né? O que te traz aí? O que faz causar os sintomas da rinite, né? Então, muitas vezes, a gente tem que aí colocar aí o nome à rinite para a gente saber de onde vem o problema. Hoje, a gente segue um guideline, né, uma normativa, os estudos que a gente tem para fazer o diagnóstico e tratamento pela Academia Brasileira de Otorrinolaringologia. Ela foi feita, renovada, atualizada agora em novembro de 2024. Então, ela é bem recente, é fresquinha. Então, a gente vê ali pela normativa que a rinite hoje ela foi dividida em dois grandes blocos. A rinite alérgica, na qual nós vamos falar bastante hoje, e a rinite não alérgica, ou a rinite inflamatória. O que uma coisa é diferente da outra? É que quando a gente tem uma rinite inflamatória, não é o antialérgico que vai resolver teu problema,
né? E a primeira, geralmente, é o que nós acabamos recorrendo de imediato, Tomar né? um antialérgico. É. E muitas vezes o paciente fala, eu não estou melhorando com antialérgico, ele não funciona para mim. Ele não funciona porque às vezes a rinite tua não é alérgica. Então não tem né? alergia. Não tem alergia. Para dados, né? Que nós falamos no início, 1/3 da população, 30% da população brasileira sofre de rinite. Dentro desse grupo, quem tem rinite, 85% das pessoas tem rinite alérgica, não as outras rinites. Mas a gente pode ter as rinites tanto alérgica quanto não alérgica, que a gente chama de rinite mista. Então, o que causa na gente uma rinite que não é alérgica, a rinite inflamatória? Então, é relacionado a alimentos, uso de determinadas medicações, pode ser questão idade, o envelhecimento faz a gente ter uma rinite que a gente chama de rinite atrófica, né? A gente tem também a mudança climática, queda de temperatura, então você está num ambiente, num clima quente e entra num local com ar-condicionado, o nariz tranca, fica obstruído, isso aí é a rinite vasomotora, a rinite por conta do clima, né? No inverno tem muita gente que sofre de rinite, que não é alérgica, mas é por causa da queda de temperatura. Então isso tem que ser muito bem pesquisado e muito bem investigado para você fazer um tratamento específico, pontual e resolutivo. Certo. Né? Mas para se chegar nesse diagnóstico, existem exames? Como é que se faz? Ou é só por anamnese? Como é um conjunto. Tudo certo. Tudo junto. Tudo junto. Certo. Né? Quem tem ali a rinite alérgica, né, ele vai vir frente a uma história no meu consultório, né, falando, eu fui mexer no guarda-roupa ontem e tirei lá as roupas que estavam guardadas e comecei a espirrar, nariz trancado, nariz escorrendo, né? Isso aí a gente já leva a pensar que seja uma rinite alérgica. Vai começar pelo relato do paciente. Pela história. Então. A história é muito importante. Junto disso, né, a gente pegar e tentar fazer uma quantificação de quanto essa rinite te atrapalha. Né? De 0 a 10, 0 é nenhum sintoma e 10 é o pior sintoma possível que você imagine dessa rinite. Quanto que você dá de pontos ao teu quadro de incômodo? 6, 7, 8. Isso a gente anota para a gente ter uma ideia. Né? Eu fui na casa do meu amigo, lá na casa dele tem gato e eu comecei a espirrar. Meu Deus, fiquei muito mal. A gente tem que pensar que a rinite seja desencadeada ao pelo do gato ou pelo de cachorro. Então a rinite alérgica, ela diferencia porque você vai ter um contato com um agente que a gente chama de alérgeno, ele vai trazer os sintomas. Então, muitas vezes na polinização, né, quando tem climas mais secos, né, agora que começa a primavera, a gente vai ter aqueles dias quentes, secos e bastante vento. Então você pega e vê que tem aquela poeirinha em cima das coisas, aquilo ali é o pólen que voou ali das plantações. A gente mora numa cidade que a nossa margem em volta é de questão agrícola, então a gente tem as plantações, então elas produzem uma polinização extremamente intensa. Então isso vem para a cidade e traz os sintomas. Então isso aí é o causador da rinite alérgica. Então a gente tem que investigar. Né? Como é que a gente vai fazer uma investigação de uma rinite alérgica? Primeiro, a gente diferenciar o que é alérgico e o que não é alérgico. Não sendo alérgico, vamos tratar as causas. Então, se proteger do frio, usar agasalho, não andar descalço, beber muito líquido. Muitas vezes o pessoal reclama ali que o nariz tranca, né, quando sai do banho para ir para o quarto, então tem aquele choque térmico. Então a gente sempre orienta, se vestir, né, dentro do banheiro após o banho, se secou, coloca a roupa e já sai agasalhado para não ter o choque térmico. Se trabalha em ambiente que tem ar-condicionado, não deixar que o ar venha direto em você, então pedir para colocar o ar para fazer a ventilação mais para cima. Também, trabalha em ambiente com ar, leva um agasalho, se proteja para não ter o choque térmico. E a respeito de medicações e outras causas não alérgicas, a gente tem que fazer a anamnese bem direitinho para identificar a causa para poder afastar. Às vezes são só hábitos que precisam mudar, outras vezes, então, há um tratamento tratamento. Mais, especificamente, né? Vamos falar do idoso. A gente tem a rinite do idoso, a rinite senil, que é uma rinite relacionada aí a uma atrofia da mucosa nasal. Então, o paciente chega e fala, né, geralmente terceira idade,
Quando eu vou almoçar, quando eu vou jantar, quando eu como alguma coisa, meu nariz começa a espirrar, eu começo o nariz a escorrer, cai uma aguinha do nariz. Muitas vezes a gente chama de rinite atrófica. Esse tratamento aí a gente faz com spray específico, né? Com medicações que vai inibir aí o estímulo dessa mucosa, consequentemente os sintomas deixam de existir. Né? Agora, a respeito da rinite alérgica. Então, o paciente chegou, falou que está tendo contato com aquele alérgeno. Agora na primavera eu sofro muito. Né? Chegou essa época, começa a ventania, começa aquela coisa, eu não posso nem ir por interior porque eu me acabo. A gente tem exames específicos para identificação. Um deles a gente chama de prick test. Né? O que é o prick test? O prick test ele é um aplicador com vários alérgenos, que são gotinhas que a gente aplica no braço, e a gente espera 15 minutos para ver se a gente tem a reação. Certo. E daí, tendo a reação, a gente consegue identificar o causador. É um exame simples, é um exame fácil, é indolor. Antigamente demorava 40 minutos, 1 hora, porque tinha que fazer individual, um por um, fazer furinho com agulha. Hoje mudou. Hoje tem aplicador específico que é indolor. E a gente tem o diagnóstico. Né? Então, vamos exemplificar que o paciente chegou lá com sintomas de rinite, mas a gente não consegue identificar a causa específica, porque ele tem contato com poeira doméstica, tem contato com cachorro, com gato, né? E a gente não sabe ali o causador. Vamos fazer o prick test. Vamos supor que a gente identificou ali alergia ao ácaro, que é a poeira doméstica. Né? A gente viu lá que formou uma placa no braço, uma pápula, uma reação grande. A gente tem tratamento específico. Como é que é o tratamento? Tratamento a gente faz imunoterapia. A imunoterapia é vacina que a gente vai fazer ao longo de um período de alguns anos para você dessensibilizar. Você criar imunidade específica àquele causador do teu sintoma. Certo. Então ele é muito efetivo e ele é de resultado. Mais interessante é que com o uso da vacina, você durante o tempo de tratamento vai deixar de ter sintomas ou os sintomas vão ser mais leves do que você está sofrendo no momento. É mais uma profilaxia, dá para se dizer assim? Não, é tratamento. É tratamento. A vacina são gotas sublinguais. Né? Como é que a gente faz o tratamento? A gente vai aplicar diariamente um determinado número de gotas. A gente tem um período de adequação de 6 meses, na qual o paciente vai elevando o número de gotas a cada mês, até a gente chegar ao teto de imunidade. A partir de então, a gente identifica que o paciente está bem, a gente vai fazer a manutenção. E ele vai usar por um período. Como que funciona o imuno? Geralmente, quando você fizer a imunoterapia, no prazo de 1 ano de tratamento, você vai adquirir mais 1 ano de resultado. Ele é muito curto, né? Mas se você usar por mais tempo, né, vamos pôr aí 3 anos de imunoterapia, você vai ter uma persistência de 7 a 10 anos sem sintomas ou até mesmo com sintomas muito leves. Então entenda que é um tratamento efetivo, de resultado, e vai trazer para você uma qualidade de vida, né, e deixando de sofrer como a gente sofre aí nas épocas aí por contato do alérgeno que te provoca rinite. Então a gente tem condições de controlar os sintomas sem precisar eliminar totalmente o contato com o alérgeno. Embora, por exemplo, os animais seja ok, só não ter um animal, por exemplo, né? Mas o ácaro, como é que faz? É impossível. A gente sempre adota medidas, né? O ácaro, nós comentamos até no começo, mas eu cuido muito da minha casa, eu limpo sempre, minha casa é impecável na limpeza. Mas se a gente for lá e passar a lâmina e fizer o estudo microbiológico, vai ter ácaro. Ácaro é impossível de você eliminar. Ácaro está presente nas roupas, no tapete, onde tem poeira, nos móveis, né? No cobertor, na cama, no travesseiro. A gente faz associado controle ambiental. Então, muitas vezes o paciente que vem com diagnóstico ao ácaro, além da gente instalar a imunoterapia, a gente fala de controle ambiental. Colocar capa impermeável no colchão, capa impermeável no travesseiro, fazer a limpeza da casa, né? Preferência com
pano úmido ou aspirador de pó que tem o filtro, para você não elevar essa poeira. E já tem produtos, inclusive, hoje? Hoje tem produtos específicos, mas assim, eles não são tão efetivos, né? O edredom, fazer substituição de coberta por edredom, roupas, né, de inverno, colocar no sol uma vez por semana, aqueles que podem ser lavados, lavar. Então, são medidas que a gente faz que ajuda, né? Só que a imunoterapia é eficiente. Afastar o agente, a gente também orienta afastamento. Vamos supor, cachorro e gato. Se não tem cachorro e gato em casa, tentar evitar o contato. Mas se tem em casa, a gente vai ter que fazer a imunoterapia. E o interessante é que resolve, né? O ácaro, a gente faz imunoterapia com excelentes resultados. A respeito da primavera, da polinização, alergia ao pólen, ao azevém, às gramíneas, a imunoterapia ela também é indicada. Ou então, a gente pode pensar, tem pacientes que é específico do clima, né? É aquele que só vai sofrer na primavera. Então, a gente pode pensar em tratamento e um acompanhamento durante esse período primaveril. De que maneira? Vindo ao consultório, a gente faz tratamento medicamentoso e um acompanhamento durante 2, 3 meses. Se não quiser fazer imuno. É de resultado também. Se é somente aquela questão pontual, né? Mas aí com antialérgicos. Isso. Até queria falar sobre antialérgico, né? Antialérgico, a gente usa ele em momentos de crise, né? Só que a gente resolve o sintoma. Eu tô espirrando, meu nariz está trancado, tô com o olho coçando. O que eu faço? Vamos tratar antialérgico. Eu vou tirar, vou amenizar, vou aliviar para você esse sintoma desagradável. Porém, ele não vai tratar a base, ele não vai tratar a causa do problema. Então, você tratou sintoma, não tratou o causador. Pensando em qualidade, seria interessante tratar a base, né? É isso que a gente indica hoje. Os antialérgicos, eles passaram por algumas transformações também, eles estão mais eficazes e menos... Porque aí me parece, por experiência própria, né? Por vezes você usa o antialérgico, melhora de um lado e cria outros problemas, né? O caso da própria corticoide, né? Então, não sei se isso também evoluiu, se nós temos agora opções mais... que conseguem equilibrar, né, os sintomas. O que a gente... Né, o que eu escuto muito no meu consultório, todo mundo associa antialérgico ao corticoide. Né? E que, na verdade... A minha é inevitável, né? Mas é que, na verdade, a gente tem que diferenciar o que é um que é outro. Ótimo. Antialérgico não é corticoide. Corticosteroides, ele tem outra ação no corpo e que acaba junto inibindo a reação alérgica, entendeu? Ele ajuda a inibir a produção da histamina. Só que antialérgico ele é feito com outra ação. O corticoide não é o primeiro primeira opção de tratamento para rinite. A gente usa em situações pontuais, específicas. Jamais o paciente vai sair do consultório com corticoide como opção de tratamento contra a alergia. Isso aí é tratamento errado, né? Outra coisa, antihistamínico. Ele age inibindo a produção de histamina, que ele é um mediador para liberar os agentes alérgicos e inflamatórios frente à questão da alergia. Antihistamínicos, hoje, a gente tem 2 evoluções. Tem os antihistamínicos de primeira geração, os clássicos, né? E tem os antihistamínicos de segunda geração, que são os mais modernos. Vamos falar dos clássicos. Se precisar usar marcas, vamos lá, para que possamos identificar. Não tenho ali conflito de interesse a falar de marcas, mas eu acho que daí o pessoal vai conseguir associar bem, né? A loratadina, o Allegra, o Fenergan, essas medicações, elas são os antihistamínicos clássicos. Certo. Eles não agem apenas na questão da liberação da histamina. Eles agem em outras ações na qual ele vai inibir vários mediadores. Então, entenda que quando você usa ele vai trazer para você aí aumento do apetite, acúmulo de líquido, vai dar mais sonolência e vai agir contra a questão alérgica. Então, traz vários efeitos colaterais, né? Então, hoje, a gente deixa essas medicações de lado e vamos pensar na segunda geração. Vamos pensar nos mais novos, vamos pensar nos mais modernos, né?
que daí eu vou falar de marca também, tá? Certo, necessário. É o Desalex, é o Ebastel, é o Rise, é a Usina, então é a levotirizina, é a desloratadina, são medicações, a Ebastina, a Bilastina, o Ebastel, são medicações mais modernas, na qual eles têm ação mais certeiras, pontuais, inibindo apenas na liberação da histamina. Então você não vai ter os efeitos colaterais que os clássicos faziam. Então você pode tomar de manhã. Vamos por hoje, estou com uma crise de rinite, estou com o olho bem irritado, trancado, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho uma reunião, tenho que apresentar um trabalho. Você pode tomar eles vão ter ação rápida, ação de alguns minutos, e não vai deixar você com sono, dificuldade de concentração, não tem risco de você pegar o carro e viajar, não vai abrir apetite. Então, entenda que hoje mudou bastante. Que bom, né? Então, são bem mais modernos. Só que é que nem a gente fala, você vai usar isso no momento de crise, no momento que você precisa. Você não vai usar ele como tratamento efetivo, até porque ele não vai te tratar, né? Então, é por isso que hoje a gente tem aí a modernidade, a evolução da questão da imunoterapia, que ele vai trazer resultados duradouros e específicos ao teu problema. Mais indicado, né? Que é o correto. Que leva mais tempo, óbvio, né? Mas... porém, é efetivo. Na questão do tempo, vamos imaginar, você está há 10 anos sofrendo de rinite, né? Vamos fazer uma imuno, vamos usar por 3 anos. Não se compara. Custo-benefício é muito grande. Tem pacientes que vêm no consultório usando antialérgico aí o ano todo, porque tem rinite ao ácaro, né? Vamos por aí quantificar o quanto gastou de antialérgico ao longo deste ano e o quanto que você vai investir numa imunoterapia. Vai dar elas por elas. E daí você põe na balança e fala, eu vou usar um negócio que só resolve o meu problema no momento, ou eu vou fazer uma coisa que é duradoura? Claro. É muito mais resultado. Nós falamos muito em sintomas respiratórios, né? O espirro, coceira, olhos lacrimejando. Existe algum outro sintoma que não seja respiratório, por exemplo, de pele, e possa estar associado à rinite ou não? Pode, mas a maioria das vezes é sintomas respiratórios. Quando a gente começa a ter manifestações de pele mais ressecada, as brotoejas, né? São questões um pouco mais sistêmicas, né? Então pode estar relacionada à questão alimentar ou algum tipo de substância que está usando. Vamos supor, usa algum creme que começa a dar irritação, ou então algum alimento que tem ali algum corante, e daí esse corante pode trazer a você algum efeito colateral. Mas aí são outras alergias. São as alergias sistêmicas. Certo. Que daí tem que ser investigado com um imunologista para fazer aí o que a gente chama de RAST. O RAST, ele vai fazer ali uma investigação ou do exame de sangue, ou então a gente fazer o PET test, que é nas costas, na qual você põe ali vários reagentes alimentares para ver qual que dá positivo. Pois é. Agora falando em alimentação, doutor, os nossos hábitos, além de higienização do ambiente, entre outros que o senhor já relatou anteriormente, a alimentação interfere, hidratação, por óbvio, né? Também já foi falado. Mas a alimentação, há alimentos contraindicados, por exemplo? Não tem alimentos contraindicados. A gente tem uma rinite respiratória que a gente chama de vasomotora. O que é isso? Quando você, especificamente para alguns pacientes, tá? Certo. Quando você alimenta de comida um pouco mais quente, o paciente relata que o nariz pinga, o nariz escorre. Certo. Isso aí é um reflexo neurológico na qual o nariz tem uma reação que começa a ter o gotejamento, a rinorreia, né? Então tem tratamento para isso também específico, com medicação. Uma spray sopa, nasal. por exemplo? Isso, tem chá. gente que fala, eu vou tomar sopa, eu vou tomar chá. Ou então fui comer uma comida bem quente agora no inverno e meu nariz está escorrendo e eu acho que isso é rinite. É rinite, mas não é rinite alérgica. É uma rinite inflamatória. É uma rinite por conta da alimentação, que é uma rinite que a gente chama de vasomotora. Certo. Entendeu? Acontece, você falava dos idosos, né? Nós falamos dos idosos, mas a rinite ela pode apresentar os sintomas ainda na infância, né? Ela começa a manifestação. Também é legal essa pergunta, porque vem muitos pais perguntar para mim, meu filho
de 1 ano está com rinite, doutor, e agora? Olha, é muito difícil criança com 1 ano de vida ter sintomas de rinite. Os sintomas apresentados à criança ali é muco nasal e o nariz, que é bem estreito, pequenininho, que causa congestão. A rinite vai vir apresentar a partir do momento que a criança cria a tua formação imunológica, né? Então, o sistema imune infantil inicia a partir dos 2 anos de vida. Então, é a partir dos 2 anos de vida que a gente pode pensar numa questão de rinite alérgica. Antes disso, não é manifestação alérgica. A idade escolar, a gente diz, às vezes é... Bastante. Daí aumenta, né? O surgimento da rinite é em qualquer idade da vida. Pode pessoas nunca terem tido sintomas de rinite alérgica e depois, lá nos seus 40, 50, 60 anos, vir apresentar. Assim como crianças podem iniciar na idade escolar. Muitas vezes, essas crianças, elas vêm acometidas de outros sintomas que não só a rinite. Elas vêm com quadro de amidalite de repetição, um quadro de adenoide hipertrofiada que causa obstrução nasal. E isso vai ter que... Otite pode estar. Otite. Tanto é que o tratamento específico de rinite alérgica na infância é para evitar os quadros de infecção de repetição. Você tendo um diagnóstico adequado, você evita otites de repetição, asma, bronquite, pneumonia. Então, entenda que o tratamento da rinite, ela bem feita e um diagnóstico bem elaborado, você evita várias doenças sistêmicas ao longo da vida. Mas aí com imunoterapia também para crianças? A indicação para crianças também é feita. A partir ali dos seus 3 anos de vida, você pode fazer imunoterapia com muita segurança. Sim. Doutor, colírios. O uso de colírios também é indicado? Porque a gente fala, quando a gente fala antialérgico e geralmente os sprays nasais. Os sprays nasais. Né? Mas como a gente fala em irritação nos olhos também, muita gente acaba recorrendo aos colírios. Aos colírios associados. Só que a gente orienta sempre o colírio, né? O ideal é usar aqueles colírios para lubrificação ocular, não os vasos constritores, né? Assim como o tratamento dos sprays nasais, é contraindicado o uso de vasoconstritor. Sorine, Sorinam, Aturgil, né? Sim, esses remédios mais simples, como a gente chama. Mas não é indicado para tratamento de rinite. O tratamento de rinite com spray nasal são os corticosteroides nasais, que não têm absorção sistêmica. Eles têm ação local nasal. Seria quais? Vamos lá. O Avamis, Nasonex, o Avamis é revolucionário, né? O Avamis, ele foi lançado aqui no Brasil por volta de 2006, 2007, e ele trouxe um grande avanço, porque o Avamis ele tem um agente específico, né, que é a fluticasona, que ela tem uma ação que ela diminui a irritação ocular conjunta. Nossa, eu conheço muita gente que mudou a vida, assim. Não, ajuda muito. E é uma medicação que é usada como primeira linha de tratamento, assim como o Nasonex, assim como a budesonida, né, que é o Budecort, o Buzonide. Então, essas medicações a gente sempre usa associada a um tratamento contra a rinite, né? Porque eles vão ajudar aí tirando a inflamação nasal, aliviando a questão respiratória, deixando o nariz mais livre e diminuir aí a secreção nasal, a rinorreia. Então, quando a gente vai pensar num tratamento contra a rinite, a gente tem que ver o que o paciente tem de mais queixa. Se é o espirro, se é a coceira, se é a obstrução nasal. Porque daí então a gente pode pensar se é só uma medicação via oral ou se a gente associa o spray nasal conjunto. A gente, quando fala em rinite, me parece que descarta qualquer gravidade, né? Mas, porque não sei se há casos mais graves efetivamente. E aí, por vezes, acaba até negligenciando. Tudo certo. É só uma rinite. É só uma rinite. Aí... sintomas e segue a vida. Sim. Por vezes com uma dose cavalar de sofrimento. Isso pode chegar, sim, a um quadro mais grave. A nossa negligência pode nos levar aí a situações mais complicadas. Na verdade, o quadro da rinite alérgica, ela vai ser essas manifestações
E a gravidade vai ser o desconforto. A consequência disso daqui a pouco. O grande problema não é propriamente a rinite. A rinite a gente vai tentar tratar e vai resolver. É que a rinite, ela vira a porta de entradas para as infecções de via respiratória, né? Então, uma rinite, que nem nós falamos agora há pouquinho, a rinite vai fazer com que esse muco nasal fique parado ali. Isso vai fazer com que tenha ali proliferação bacteriana e viral. Então, isso vai levar você a uma sinusite, vai levar você a uma rinofaringite, vai levar a otite de repetição na infância. Esse quadro de inflamação nasal leva também a quadro de asma, bronquite. Porque muitas vezes a gente ignora e a gente acaba pensando que o nariz é só aqui, né? Mas o nariz ele participa de um sistema, que é a via respiratória. E a via respiratória começa na ponta do nariz e termina no pulmão. Né? Então entenda que uma inflamação nasal pulmão, então. Vai levar a consequências pulmonares junto. Claro. Porque você inflama todo o epitélio respiratório. Por isso entendeu? Que é importante. Por isso que é importante. Você fazendo um tratamento efetivo contra a rinite, pensando ali numa rinite alérgica e que tem uma indicação de uma imunoterapia, você vai trazer respostas de melhora pulmonar. Muitas pessoas fazem a imunoterapia não por conta da rinite, mas é pelo diagnóstico feito, mas o paciente tem queixa pulmonar, tem asma, tem bronquite e acaba parando de usar as bombinhas por conta de um tratamento efetivo. Por isso que é interessante a gente pensar em ter diagnóstico, dar nome aos bois para você tratar efetivamente, porque você evita outros problemas. A rinite por si só não é o bicho-papão. O problema é o que ela abre para os outros, para as consequências. Se for parar para pensar, né, evita uma série de problemas lá na frente, digamos evita assim, pneumonia, né? Evita asma, bronquite. Que aí sim é mais preocupante. Que é mais preocupante. Evita otite de repetição, evita amidalite, evita sinusite de repetição. Né? Até falando de um dado, né? Tem estudos falando que tem uma questão que leva a que você tratando a rinite, você consegue diminuir o que a gente chama de biofilme. O que é o biofilme? Hoje a gente fala muito do biofilme. Não sei se você já... Vou exemplificar. Quando você tem aquela lâmina fininha de água em cima da pia que você vê ali contra a luz, aquilo ali a gente chama de biofilme. Aquilo ali também pode ser colocado, né, e mostrado que isso também se forma na questão do muco nasal e também no ouvido. Esse biofilme, essa fina camada, tem um monte de bactéria. Então, se você não faz um tratamento para parar esse muco excessivo, a bactéria instalada ali vai levar a quadros infecciosos de repetição. Então, entenda que o tratamento, vamos supor uma otite, não é resolver a infecção, mas é eliminar o biofilme. E o biofilme vai ser eliminado de que maneira? Não deixando que tenha proliferação de muco. E você fazendo o tratamento contra a rinite efetivamente, esse muco deixa de existir. Até a gente fala muito de inimigos invisíveis, né? Nós estamos falando aí na questão microscópica. Estamos falando... Mas a nossa realidade, o nosso contexto impõe alguns desafios, né, doutor? O senhor me falava, por exemplo, nos próprios combustíveis, né? Na queima de combustíveis, que acaba interferindo, criando ali partículas que por vezes demoram para... A queima do combustível fóssil, né? A queima da gasolina, do petróleo, a queima do diesel, o escape do carro libera uma fuligem, uma partícula que ela é microscópica. Ela é de tamanhos de nanômetros. Você consegue ver isso só em microscopia óptica, você não consegue ver nem em microscópio. E isso fica... né, voando, fica na atmosfera. E a gente respira esse ar com essa micropartícula. E isso traz pra gente uma rinite inflamatória, não alérgica. Traz uma rinite, uma irritação na mucosa nasal, na qual você vai ter espirro, congestão nasal, nariz ali obstruído e a rinorreia, o muco. Então a gente tem que fazer ali, aí vem a conversa da lavagem nasal, né? Pois é. Que faz parte do tratamento de uma rinite. E até é importante que a gente fale sobre isso. Eu chegaria aí para que possamos dar algumas dicas também de como fazer, se o senhor puder nos auxiliar, eu quero... se é indicado, para que é indicado, porque eu acho que todo mundo aderiu isso de uma forma bem louca e às vezes... Você sabe que isso pode a gente fazer um
tema só sobre lavagem nasal, porque ela é muito discutível. Mas vamos dar uma pincelada, vamos falar que isso aqui é importante e faz parte do tratamento de rinite. Quando a gente vai fazer tratamento de rinite, a gente pensa em 3 classes de tratamento numa crise. A lavagem nasal, não sendo efetiva, o spray nasal, o corticoide nasal, não vasoconstritor, e o antihistamínico. Como que a gente faz a lavagem nasal? Hoje a gente tem vários dispositivos de limpeza. A gente tem o spray simples, que sai um jatinho de soro fisiológico. Todos eles, né? Vamos falar, é soro fisiológico. Não é água. Não é água da torneira. Já pensou? Não é água mineral, mas porque... se duvidar, teve gente que já, né? Tem muito. Isso aí é todos os dias. Não é água, porque a água tem cloro e essa água no nariz, em vez de ajudar, piora. Então. Daí acaba com a pessoa. É soro fisiológico. Então a gente tem o sprayzinho nasal, né, que sai o jatinho do soro fisiológico. A gente tem o spray de jato contínuo, que é no frasco em aerosol, que é aquele tubo metálico, parece um desodorante. E nós temos ali os squeezes, as garrafinhas. Certo. Hoje, chegou no Brasil já faz alguns anos também, a Lota. Não sei se você já ouviu falar. Parece aquela lâmpada mágica. Ah, sim. Eu vou chegar até lá. Tá. O spray nasal. Qual que é o dispositivo melhor para lavar? Isso depende do teu gosto, depende da tua preferência, o quanto para você é efetivo. Eu me sinto bem lavando com a garrafinha, com o squeeze. Vamos fazer com o squeeze. Não, eu não gosto, é muita quantidade, me incomoda. Eu gosto do spray, uso spray. Qual que é o melhor? Aquele que você melhor se adapta. Adaptação. A adaptação. Então, o que nós temos visto muito, e isso tem que ser muito bem informado, é que o squeeze, a garrafinha, ela não é para ser lavada como você acha que tem que lavar para jogar a poeira embora. A lavagem é em grande volume de soro com baixa pressão. Então a garrafa ela já tem um bico enorme, ela tem um cano dentro enorme e ela é extremamente maleável ao ponto de você não fazer força. Você tem que pôr no nariz e apertar devagar. Muito delicado. Outra coisa, lavar de boca aberta. Boca entreaberta e fazer a lavagem. Tá com resistência. Não força. Vai para o outro lado. Doutor, mas eu quero ver sair dos 2 lados do nariz. Não tem uma regra necessária que os 2 lados vai sair. Às vezes você está com uma vasodilatação de um lado, na qual não permite entrar o soro. Faz ao contrário. É não ter resistência. Mas a cabeça, como é que se posiciona? Como é que nós vamos Geralmente, a gente vai estar de frente à pia, né? Vou dar uma mexidinha aqui. A gente vai estar de frente à pia. Vamos supor que você vai lavar o lado direito. Boca entreaberta. Inclina a cabeça, põe no nariz e faz a compressão. Sempre muito delicado. Inverteu, mesma coisa com a boca aberta. Nunca faça força. Descobriu resistência? Não força. Não força. Uma coisa que nós temos visto muito, e isso é discutido muito nos congressos de otorrino, e isso virou tema, né? Isso virou uma aula específica. O número de lavagem feita de maneira inadequada e o aumento dos quadros de otite média. Eu tenho atendido adultos com otite média, coisa que não é comum por conta da lavagem. Então, é que virou parece uma febre, às vezes as pessoas nem precisam e fazem. Eu não sei te dizer. Mas eu acho que eu sim. Eu não sei o porquê. Mas isso tem que ser cuidado. Não está proibido lavar. Uma coisa também, vamos falar ali da fisiologia nasal. O nosso nariz precisa do muco, tá? Isso. Se você faz a lavagem e tira todo aquele muco, você resseca a mucosa nasal. Autoproteção. Foi-se embora. O muco ele é protetor. Que entender, porque talvez algumas pessoas entendam que precisam e nem precisam. Isso é legal a gente falar. Você não tem sintoma nenhum nasal, você pode usar o sprayzinho só para dar aquela umidificada no nariz. Por conta dessa poeira que nós falamos, fez a lavagem ali, tá legal, a limpeza com spray. Não precisa jogar ali os 200 ml de soro para tirar. Porque a mucosa da nossa via aérea, ela é um epitélio que ele é ciliado. Vamos entender que o cílio é como se fosse escova de dente. Tem um monte de cerdas. E ele tem um batimento sincronizado, da ponta do nariz para a garganta. E ele precisa desse muco para que o cílio tenha o batimento efetivo para arrastar essas partículas que possam causar o mal
no nariz. E se você vai lá e tira esse muco, o cílio não tem função. E daí ele resseca a mucosa e a bactéria que está ali vai se instalar na célula e vai produzir. A casa perfeita. Não, ali virou a moradia. Então, a lavagem nasal é com muita parcimônia, muito cuidado. Tá gripado, tá resfriado, é muito bem-vindo e recomenda lavar muito. Não tem tantos sintomas, você pode usar spray com menos força, o jato contínuo ou o sprayzinho de puff ali, que ele vai fazer a limpeza desejada e vai trazer um resultado. Perfeito. Vai sim. Doutor, algo mais? A gente se estendeu um pouco, né? Mas olha, é um tema que... É um tema que rende, né? Rende, é um tema... Se 1/3 da população tem, é porque precisamos falar, cuidar, nos orientar. E é legal, quem tem dúvida, né? Entre nas minhas redes sociais, estou aberto ali para a gente discutir, fazer perguntas, responder... Perguntas que forem muito interessantes e pertinentes, eu vou pegar e fazer vídeo ali que eu acho que vale a pena a gente colocar em discussão. E pacientes que sofrem de rinite, aproveitando aí que nós estamos entrando numa estação que é um prato cheio para sofrer, vamos tratar de maneira adequada. Existe tratamento efetivo. Hoje a gente pode falar que o tratamento com a imunoterapia é considerado cura. Pois é. Antigamente a gente falava que rinite não curava. Hoje a gente consegue trazer um resultado de cura, efetivo, de resultado. Que bom. Bem, quero te agradecer. Como é que é? Nas redes arroba... No Instagram é Dr. Eric Xavier. Tá. Eric com K, né? Eric com K apenas. No Facebook também, Dr. Eric Xavier. Tem o site né, da clínica, a Clínica Datamed. E os contatos que nós temos aí. Né, o celular, que é o WhatsApp, a gente responde. O contato da clínica. A gente está aí à disposição para poder atender. Legal, e tem também à disposição nos nossos canais digitais uma outra conversa, né, que já tivemos com o Dr. Eric sobre o sono também, né, rinite, sono, às vezes eu fico pensando, né, nós falávamos antes, do pulmão, mas por vezes as pessoas, em função da rinite, não dormem, e aí os problemas são outros. Vem juntos. Daí tem mais problema vindo aí. É tudo interligado. Então, mas procura aí, nós já tivemos uma outra conversa com o Dr. Eric em outra oportunidade, está disponível nos nossos canais digitais, e agradecendo o Dr. Eric, a gente vai também convidando vocês para que na próxima quarta-feira estejam conosco novamente por aqui, para tratarmos de outros assuntos, falarmos de outros problemas, vamos dizer assim, mas que bom que a gente traz aqui a solução, né? Possíveis soluções, que coisa boa. Até né, nas redes da rádio, se puderem, coloquem temas que tenham curiosidade, que possamos trazer aqui, porque daí a conversa fica né, ao gosto de quem precisa. Adequada às demandas, né? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. E até semana que vem, pessoal.